A força evangélica é crescente, por vezes, de forma perigosa. Aqueles que possuem o microfone mais alto das igrejas constroem um estereótipo para toda uma classe diversa e complexa. Este documentário é boa parte sobre eles e como sua reação influenciou a sociedade brasileira diante da crise do coronavírus. O último censo do IBGE, realizado em 2010, identificou um aumento de 61% na população evangélica comparado com o ano 2000. Algumas pesquisas indicam que já em 2020, os evangélicos representem 31% da população. Tal fenômeno não é exclusivamente brasileiro. Esse crescimento trouxe uma transformação relevante no debate político, social e moral. O poder político também é grande. São 82 deputados federais, no total, mas a Frente Parlamentar Evangélica conta com 182 deputados, mesmo que a maioria pertença a outra religião. Mais do que ser, o importante é representar os valores evangélicos. Vide o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que é católico. Os evangélicos também estão em peso no quarto poder da República, a mídia. Se fizesse investimentos de 10 mil... Em nome de Jesus Cristo, me dá ele aqui. Alguns possuem horários comprados na televisão, outros possuem rádios. Muito bem, nós estamos juntos, mais uma hora na presença do Senhor agora. Mas um deles possui tudo. Você vai ajudar agora na obra de Deus. Se você quiser ajudar, amém. Se não quiser ajudar, Deus vai ajudar outra pessoa para ajudar, amém. Entendeu como é que é? Se quiser, bem, se não quiser, que se dane. Ou dá ou desce. Edir Macedo, líder da Igreja Universal, tem mais de 10 mil templos espalhados por mais de 100 países e é o dono da segunda maior emissora de televisão do Brasil. Nas eleições presidenciais de 2018, os pastores evangélicos se alinharam de forma nunca antes vista e foram importantes impulsionadores da eleição de Jair Bolsonaro. Os enfermos. Não só votaram, mas também messianizaram a figura dele. Pastores colocaram ele como enviado de Deus, como ungido de Deus. Repita comigo: Deus abençoe o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. O primeiro alerta sobre o novo coronavírus foi emitido no dia 31 de dezembro de 2019 pelas autoridades chinesas. Desde então, o vírus se alastrou pelo mundo. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado dia 26 de fevereiro. No dia 17 de março, a primeira morte. Na Coreia do Sul, surgiu um mau exemplo vindo da Igreja Novo Céu e Nova Terra, classificada por muitos, inclusive outras igrejas, como uma seita. Isso porque o líder Lee Man-hee se auto-intitula como a segunda vinda do Messias. Em um dos mega-cultos, aquela que viria a ser conhecida como Paciente 31 espalhou o vírus para outros fiéis. As autoridades afirmam que a igreja dificultou o acesso às informações de possíveis pessoas infectadas. Os atos dos fiéis da Novo Céu e Nova Terra corresponderam em dado momento a 73% de todos os casos do país. Por conta disso, surgiram diversos pedidos oficiais para que Lee fosse investigado por assassinato por negligência dolosa, entre outras causas. Uma semana antes de pedir desculpas de joelho em rede nacional, o líder da seita disse que a epidemia se dava porque o mal ficou com ciúmes do rápido crescimento da Novo Céu e Nova Terra. No Brasil, onde os evangélicos possuem grande força política, o Covid-19 foi recebido sem grande preocupação pelos pastores. Minha amiga e meu amigo, não se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática,
de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Coroa do diabo, mas nós temos a coroa de Jesus sobre nós. Não temos que ter medo algum. E se os senhores quiserem fechar as igrejas que eu sou pastor, tratem de ir na justiça, pegar uma liminar. Sabe por quê? Porque os senhores não têm autoridade. Os senhores têm que proteger o local de culto. Como é que é essa história? Ah, eu não fui para a igreja por causa do corona, eu não fui para... Você engana a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Isso se a pessoa não ainda escuta, se ainda não recebeu o castigo de não vir para a igreja e ainda pegar em casa mesmo. A recepção de Bolsonaro foi similar. É difícil rastrear quem influenciou quem, ou até se houve alinhamento de discurso nos bastidores, mas, desde o princípio, o poder executivo e o poder evangélico estiveram de mãos dadas. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. No dia 17 de março, a primeira morte de Covid-19 oficial foi registrada no Brasil. Diante das ações de governadores e prefeitos decretando isolamento em seus estados, o país vivia quase uma unanimidade em termos de opinião. A discussão era muito menos política. No dia 24 de março, entretanto, Bolsonaro fez o seu mais polêmico pronunciamento até então. Ele dobrou a aposta, convocou a militância e hiperpolitizou o debate. Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Nossa vida tem que continuar. Então, por que fechar escolas? Pelo meu histórico de atleta, gripezinha ou resfriadinho. Já haviam 46 mortos no país. Daquela conhecida televisão. A pesquisa J, realizada dias após a turbulência saída de Sérgio Moro do governo, apresenta um panorama interessante. Na primeira quinzena de março de 2020, antes da crise do coronavírus chegar ao Brasil, 30% da população geral definiu o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom, 35% como ruim ou péssimo. Ao olharmos para a comunidade evangélica, a diferença era substancial. Para 46% dos evangélicos, o governo de Bolsonaro era ótimo ou bom. Apenas 21% afirmavam que o governo era ruim ou péssimo. Um mês e meio depois, no fim de abril, os apoiadores caíram para 28%, os opositores subiram para 35%. Durante este período, além da saída de Sérgio Moro, a crise do Covid-19 também afetou a popularidade de Bolsonaro. Um levantamento do Núcleo, especializado em análise de dados, mostrou que Bolsonaro foi um dos únicos líderes do mundo a perder popularidade. Tá saindo, cala a boca, cala a boca. Hoje nós temos esses aí que apoiam, né, o governo. Então, claro, por eles terem os meios, o capital, o dinheiro, né, e a concentração de mídia na mão deles, eles têm, com certeza, eles fazem maior grito, né, eles fazem maior barulho, né, e aí dá essa sensação de que 99,9% dos evangélicos apoiam esse governo de maneira irrestrita. Então, esse apoio não é restrito. Eu acho que a mídia e o documentário aqui é muito importante para a gente poder falar sobre isso, para a gente não fortalecer o capital político do Bolsonaro com essa população indevidamente. Há um grupo também muito significativo de evangélicos que se contrapõe a Bolsonaro. São críticos contumazes das atitudes de Bolsonaro, inclusive trazendo elementos bíblicos para falar sobre essa contraposição a ele. Mas ele tem apoios fundamentais entre lideranças poderosas e midiáticas, assim como entre parlamentares, que são, ao mesmo tempo, evangélicos, mas são grupos empresariais. Por que, então, mesmo contra a base de fiéis, mesmo contra a ciência e os melhores exemplos internacionais que indicam a necessidade de isolamento para o Brasil, por que a maioria dos grandes líderes evangélicos se opõe e se opuseram ao isolamento? Uma abordagem é de que eles não têm nada a temer, pois Deus os protegerá. Aren't you concerned you could infect other people if you get sick inside? No. People who don't cover this. No. I'm covered in Jesus' blood.
I'm covered in Jesus' blood. Sem máscara, sem nada, porque o meu rei está me protegendo e vai proteger todo aquele que crê nele. Mas as autoridades, pelos casos registrados, estão pedindo para ficar em casa. Mas eu não fico. Entretanto, o fator financeiro não pode ser desconsiderado. Eles próprios reconhecem. Então o que eu tenho que fazer? Você pode transferir pela internet para nossas contas. Você tem conta em que banco? No Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil. Eu vou lhe dar a conta desses 3 bancos. Eu vou dar devagarinho para você entender. Agora, lembrando, se você não sabe fazer a transferência, um filho ou uma filha, uma pessoa pode fazer para você no computador. Mas eu não tenho conta. Quando eu recebo o meu, tiro e entrego em dinheiro. Mas pede essa pessoa para fazer na conta dele e você dá o dinheiro para ele, porque não está podendo sair à rua. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando na obra de Deus. Isso aqui não é brincadeira, não. Você vai semear essa semente, ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito você toma bênção. Mas isso é enganar? Não. Você que está enganado. E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. Em 2013, a revista Forbes estimou que a fortuna de Valdemiro Santiago era de 220 milhões de dólares. A de R.R. Soares, 125 milhões de dólares. Aparentemente, essas igrejas que estão mais vociferando e mais apoiando esses decretos em apoio ao Bolsonaro, mas são elas que talvez sejam menos afetadas pela pandemia em termos financeiros do que as pequenas igrejas, essas sim que dependem diretamente da arrecadação feita durante os seus cultos. Vários desses líderes que estão fazendo um apoio significativo a Bolsonaro, combate ao isolamento, são empresários. Entretanto, ainda que singelo, existe divergência entre as grandes lideranças evangélicas. A cantora e pastora Ana Paula Valadão publicou em seu Instagram. Minha gente, por misericórdia, não sigam as instruções desses líderes. Nós somos chamados a uma fé racional, cristãos, crentes dos nossos dias. A nossa fé não pode ser usada contra o bom senso. Não vamos propagar esse vírus, nós vamos diminuir a curva desse vírus se nós ficarmos em casa. Alguns pastores não gostaram e retrucaram. Nós estamos vivendo um tempo que gente, porque é famosa no meio da igreja evangélica, porque tem milhões de seguidores, se julga autoridade espiritual e voz profética. E para vir esculhambar e vir desmerecer palavras de líderes. A pessoa não obedece nem à cadeia de autoridade que ela está submetida. Porque se ela obedecesse, respeitava seu pai, que não entra nisso e não concorda com essas asneiras. Pode a praga se estender nesse país, eu declaro aqui que eu sou voz profética, em nome de Jesus, a igreja e crentes não vão ser transmissores de coronavírus. E nós estamos orando e clamando para esse troço ser travado, e se Deus tem algum propósito que proteja seu povo, eu fico muito indignado. Silas Malafaia é um dos mais famosos pastores evangélicos do Brasil. Ele é responsável por 116 congregações. Aceitou fechar suas igrejas apenas após muita pressão e uma decisão judicial no dia 20 de março, com 11 mortos e quase 1.000 casos confirmados. Ainda assim, muitos outros templos continuam abertos para aconselhamentos. Os cultos estão, teoricamente, proibidos. Que a gente acompanha nas pequenas igrejas de periferias, de favelas, é que várias delas estão tendo cultos regularmente. Isso é muito preocupante, isso não tem aparecido na mídia neste momento e acho que isso era muito importante de ser cuidado. Não para a gente ficar fortalecendo estigmas e perseguindo atores em especial, mas porque essa é uma questão de saúde pública. Eu particularmente, eu não vou. Se eu, nesse momento agora, enquanto a gente não chegar no momento em que há uma estabilização da pandemia, eu jamais abriria uma igreja, uma reunião com um monte de gente. O lobby para a reabertura de igrejas é forte e surtiu efeito.
Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro ampliou a categoria de atividades consideradas essenciais. E agora, igrejas e lotéricas podem funcionar durante a quarentena imposta para evitar a proliferação do novo coronavírus. Desde então, existe uma batalha jurídica para determinar se as igrejas podem ou não realizar cultos. Estão enterrando o caixão vazio, estão inventando morte, e quero parabenizar o governo que apanha todos os dias, porque não libera verba para a imprensa, para a televisão, e apanha todos os dias. E 90% que aparece em televisão e jornal é mentira. Em meio à pandemia e às crises dentro do seu próprio governo, Bolsonaro, por sugestão de pastores, apoiou e convocou um jejum nacional para o dia 5 de abril. Inclusive, permite, Augusto Nunes, permite aqui, eu sou católico, a minha esposa é evangélica, é um pedido dessas pessoas, estou pedindo um dia de jejum para quem tem fé. Porque Jesus, ele em Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7, ele corrige os erros e distorções do jejum. Ele cita os fariseus, que eram os líderes religiosos na época, e diz, olha, quando vocês jejuarem, não se mostrem tristes, contristados, como os fariseus, que fazem isso para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Se vocês fizerem assim, vocês já receberão a sua recompensa aqui na terra. Mas, quando jejuarem, lavem o seu rosto, coloquem óleo sobre a sua cabeça, né? Ou seja, não se mostrem, não pode ser uma coisa pública. Alguns grupos evangélicos aderiram, e o que se viu no Brasil foi um movimento jamais imaginado. O pessoal está orando aqui até o Brás, muita gente orando na avenida, de joelhos. Vendo aí? As imagens das pessoas nas ruas, ajoelhadas, em um chão que poderia estar contaminado, com crianças, aglomerações, como houve em Curitiba, que chegaram a parar uma rua, né? Isso realmente é um mau testemunho muito grande, e eu acho que isso não tem paralelo em nenhum momento no mundo, né, em países civilizados, esse tipo de movimentação da igreja, e eu lamento. Infelizmente, eu e muitos outros pastores que não concordamos, lamentamos por essa atitude. O pecado. Aqui estamos, ó Deus. Na rua, um pastor pediu para que o presidente se ajoelhasse e então declarou o fim do Covid-19 e que a partir daquele momento ninguém mais morreria da doença no Brasil. Agora, em nome de Jesus, declarar que no Brasil não haverá mais morte pelo coronavírus. Em nome de Jesus. Nos Estados Unidos, entre tantas cenas polêmicas, uma ficou famosa. I blow the wind of God on you. You are destroyed forever. And you'll never be back. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Grupos religiosos acentuadamente cristãos, eles vão se colocando, vários deles, não são todos, como aqueles que negam a ciência como produtora de verdade na sociedade. E aí a lei bíblica, a lei religiosa, é aquela que se sobrepõe a qualquer lei, então ela não é crítica da ciência, ela nega a ciência. E aí, nessa oposição à ciência, os líderes religiosos, eles passam a ser, então, aqueles que estão vocalizando a verdade bíblica. Logo, eles assumem também um estatuto privilegiado na negação da ciência e privilegiado como portadores de uma verdade. Você tem aqueles ideológicos que acreditam no teonomismo, né? que acreditam na teologia do domínio, de que a igreja ela tem que implantar o reino de Deus através de uma guerra cultural contra a cultura anticristã e pagã e
impor a sua cultura para que o reino de Deus seja trazido à terra através dos governos, né? Através da influência da igreja nos governos. Um outro elemento que a modernidade produziu, que é a celebridade, a noção da celebridade. E são vários desses pastores que eles se formam como celebridades. Então, eles, ao mesmo tempo, eles dispõem desse lugar especial aí do portador de uma verdade, ou seja, no plano mundano, eles exercem também esse fascínio. O fascínio que a celebridade gera. A gente tem aí a produção de um tipo de liderança muito especial, muito poderosa, como o santo nesse sentido bíblico, daquele que é separado. É importante esclarecer que muitas igrejas fecharam suas portas, mas continuaram a atender seus fiéis de forma individual e virtual, além de realizarem campanhas beneficentes. Por que, então, dedicarmos um documentário para aquelas que fazem o oposto? Bem, porque, neste momento, são elas que sussurram aos ouvidos do poder. A crença religiosa individual não pode se sobrepor aos interesses da sociedade, até porque, caso alguém adoeça, há consequências para todos. O sistema de saúde, os profissionais, outros cidadãos são postos em risco. Quando o vírus mostrou sua força, muitos líderes religiosos e políticos foram obrigados a dar o braço a torcer. Esses já não mereceriam nosso crédito pela demora na resposta. Aqueles que, até agora, continuam em negação, merecem um julgamento da história, dos tribunais e, quiçá, do seu próprio Deus. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. Muito obrigado a todos vocês e Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Yeah.